nós, você que está também assistindo pelas redes sociais, que Deus possa te abençoar nesse último sábado de maio, né? Realmente, nós havíamos feito planos de vir antes aqui. Eu tinha muito desejo de conhecer Crisólia. Até então eu imaginava que era uma cidade, mas é pertencente a Ouro Fino ainda? É isso? É um bairro de Ouro Fino, não é isso? É um distrito, né? Lá em Mogi Guaçu a gente tem também alguns bairros retirados, como Martinho Prado, que fazem parte também da cidade e também é povoado como vocês aqui. Então é mais ou menos isso. Mas nós conhecemos a região. Nós estivemos pregando várias vezes aqui em Confidente, ainda quando a igrejinha era do outro lado da pista. Depois a igreja foi lá para dentro da cidade, né, na época do irmão Celso. Estivemos também pregando, muito obrigado, irmão, aqui em Ouro Fino, o irmão Marcos, um dos anciãos ali, que era de Mogi Guaçu, agora mora aqui na região, né, de Confidentes. Portanto, nós conhecemos por aqui, mas a cidade de Crisólia, o distrito de Crisólia, a gente ainda não conhecia. Né? Para mim é um prazer muito grande. Fico feliz, agradeço a irmã e o esposo, eu não me lembro, Ademar, do irmão Ademar também, eles sempre estão lá conosco. Hoje nós frequentamos a igreja do Alto dos Ipês, em Mogi Guaçu, e eles sempre estão lá nos visitando, né? A irmã da irmã Claudete, a Valdete, mora lá ainda com a gente, frequenta lá, e para mim, então, Arlete, desculpa. Eu imaginava que eu estava enganado. Arlete. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui nesta manhã. Mas eu estou surpreso, né? Porque a irmã me disse assim, não, mas a igrejinha é bem simplinha, né? O distrito é pequenininho, mas olha, eu estou admirado, né? Com a quantidade de irmãos que estão aqui. Acredito que todos aqui são daqui mesmo, do distrito, não? Alguns estão vindo de onde? Hortolândia? Tem gente de Hortolândia aqui? Poxa vida, sai de lá no Mogi Guaçu para pregar para gente de Hortolândia. Ok. Mas a maioria é daqui, certo? Então tá bom. O irmão de onde? Sumaré. De Sumaré? Olha que coisa. Vocês combinaram vir junto? Porque é perto lá Hortolândia e Sumaré. Vocês são parentes? Não, tem chácara aqui. Vocês não são bobo não, né? Tem chácara no melhor lugar, né? São fazendeiros. Fazendeiros? Brincadeira, né? Mas, enfim, muito bem. Então, eu fiquei surpreso, né? Porque, na verdade, é uma igreja bem formada, né? Bem estruturada. Eu fiquei muito admirado. Cadê a cantora que cantou aqui nesta manhã? Como é que ela chama? Ela é daqui? Que barbaridade. Parabéns, viu? Pela mensagem. Deus seja louvado com o seu canto. Em Minas tem muito ouro escondido, né? Verdade. Cantou muito bem. E, enfim, irmãos, nós, então, estamos aqui nessa manhã para estudar um pouquinho da Palavra de Deus. São 11h10. Vocês trouxeram almoço aqui? Não? Mas pode ficar tranquilo, que antes das 4 horas nós vamos embora. Tá bom? Amém, né? Claro, né? Se a gente for embora daqui meia hora, é antes das 4 horas, não é isso? Tá tudo certo, não é? Hoje tem um desconto? Muito bem. Nós vamos estudar um tema que não é fácil transmitir. Ele é longo, tá certo? Eu não vou tomar muito tempo aqui para a gente já estudar a Palavra de Deus. O meu propósito é que nós estudemos com profundidade o texto bíblico agora nesta manhã. Portanto, eu peço para que você pegue a sua Bíblia, tá? Eu espero que você tenha a sua Bíblia. A Bíblia, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou querendo descer, mas não devo descer porque está sendo filmado. A Bíblia é algo pessoal. Alguém aqui compartilha celular meio-dia, uma semana com outra pessoa? Não, cada um tem o seu celular, não é verdade? A Bíblia é a mesma coisa. Nós temos que ter a nossa Bíblia. E é aquela Bíblia que você marca, que você sublinha, ou que você não faça nada disso, porque você acha que é pecado riscar a Bíblia, não tem problema. Mas você tem que ter a tua Bíblia. Quando eu pego a minha Bíblia, eu já sei onde eu estou no texto bíblico. Se eu pegar a Bíblia sua, eu já vou começar a ficar meio estranho. Então, a Bíblia tem que ser algo pessoal. Você tem que ter a sua Bíblia. E jamais vir para a igreja sem a sua Bíblia. Aquelas Bíblias que estão ali atrás são para visitas. Pessoas que são simpatizantes, ainda não
estão tendo o primeiro contato com a igreja, e aí então você pega aquela Bíblia e dá para ela. Mas aquela Bíblia que está ali atrás não é para você usar aqui na igreja. Você vem de mão banana e depois pega a Bíblia. Não, você tem que ter a tua Bíblia. A Bíblia que você estuda todas as manhãs, todas as tardes, e você tem intimidade com Deus através da sua Bíblia, certo? Então é com essa Bíblia aí, seja no celular ou seja física mesmo, no papel, é que nós vamos abrir nesta manhã no livro de Mateus, capítulo 21. Na verdade, queridos irmãos, nós vamos estudar nesta manhã o capítulo 24. Pode abrir no 24, mas eu vou falar por que eu disse o 21. Para nós entendermos o capítulo 24, nós precisamos voltar um pouquinho. Precisamos estudar um pouquinho mais do contexto em que tudo aconteceu no capítulo 24. Nós vamos ler um primeiro texto aqui no capítulo 24. Irmão, você vai editar isso aí depois, né? Eu estou andando para lá e para cá, atrapalha? É melhor que eu fique aqui centrado? Pode ficar? É o jeito meu, mas se for... Não, então vou ficar aqui mesmo, tá bom? Depois você faz esse corte. Tá bom? Muito bem. O capítulo 24 ele só pode ser entendido a partir do capítulo 21. E nós vamos entender o porquê. Eu vou tirar meu óculos aqui porque ele é para longe. É melhor eu não ver vocês, mas ver o texto bíblico aqui, né? Muito bem. Mateus capítulo 24. A ideia, irmãos, é nós entendermos, Jesus está próximo para voltar ou não? O que vocês acham? Quanto tempo Jesus ainda está próximo para voltar? Nós não sabemos, a Bíblia não nos autoriza a dizer o dia e nem a hora. Mas é possível nós apercebermos de que Jesus está próximo para voltar ou não? Através do quê? Dos sinais, das profecias que apontam para a brevidade de Jesus. Portanto, nesta manhã nós queremos falar sobre a volta de Jesus. E para entendermos esse texto, a qual os próprios discípulos queriam entender, nós vamos voltar um pouquinho atrás. Mas existe uma pergunta aqui no capítulo 24, que eu vou ler junto com vocês, que está no verso 3. Gostaria que você abrisse aí, 24, verso 3. Porque a dúvida da volta de Jesus, quando ele iria voltar, não é só nossa, mas era dos discípulos também. E no verso 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então perceba que essa intenção de saber a proximidade da volta de Jesus, ela não é só nossa. Ela já existia quando? Nos dias dos discípulos. Está ali, ó. Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mas você percebeu que existe aqui duas perguntas? Aqui existem duas perguntas. Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós vamos tentar responder através da Bíblia as duas coisas. Por exemplo, diz-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Que coisas? Não dá para responder, irmãos, se nós não voltarmos um pouquinho atrás. O capítulo 24 não responde, em tese, a primeira pergunta. Ela está escondida do capítulo 21 para cá. Agora, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Ela está bem aberta no capítulo 24. Então nós vamos, agora nesta manhã, engatarmos aí uma quinta ou uma sexta e vamos para o texto. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar lá então para o capítulo 21, e já que a gente vai esmiuçar o capítulo 24. Qual é o contexto do capítulo 24? Jesus estava muito próximo da sua morte. Aqui no capítulo 24, um pouquinho à frente, nós vamos ver logo depois que Jesus é preso, é levado ao julgamento, ao sinédrio,
E logo depois, ele é entregue para as autoridades do crucificado. Porém, tudo isso se dá, irmãos, numa festa judaica chamada a Páscoa. No capítulo 21, nós percebemos que Jesus estava indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. E vocês vão ver isso comigo. Se você abrir aí no capítulo 21, você já vai ver, logo nos primeiros versos, que Jesus estava indo para Jerusalém. Diz assim o primeiro verso do capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Despendei-o e trazei-o. Percebe que Jesus, para entrar em Jerusalém agora, era a última vez que Jesus estava chegando em Jerusalém. Esse dia era mais ou menos, estava faltando mais ou menos 10 dias, uma semana, 10 dias, uma semana para a Páscoa. Era comum que todos os judeus, todos os hebreus que vinham para Jerusalém, eles vinham com antecedência de uma semana, 10 dias para participar da Páscoa. E Jerusalém, nesses dias, então, ela ficava tomada de viajantes, pessoas da nação judaica, hebreus que moravam na diáspora, pessoas que haviam sido dispersos quando, no passado, o povo de Israel enfrentou grandes guerras, foram expulsos de Jerusalém e moravam em cidades distantes. Então, quando chegava a época da Páscoa, todo mundo se afluía para Jerusalém para participar das festas religiosas. Vocês lembram quando Jesus tinha 12 anos? Ele foi com a sua família de Nazaré para Jerusalém. E no caminho se perdeu, lembra daquela história? No caminho não, né? Ele ficou lá e a família veio embora e depois notaram que o menino tinha ficado para trás. Essa era um desses dias que nós estamos lendo aqui. Só que naquela época Jesus tinha 12 anos. Então era comum o povo viajar para participar das festas judaicas em Jerusalém. Todo israelita, pelo menos uma vez na sua vida, ele ia para Jerusalém, que morasse distante, ele ia para Jerusalém participar das festas. Isso era sagrado para ele. Né? Era igual nós no passado, irmãos, quando nós íamos lá para a Hortolândia, que tinha a festa lá do IASP, não sei se é da época de vocês, se vocês se converteram depois, há pouco tempo, mas a região aqui de Mogi Guaçu, tudo nós íamos lá para a Hortolândia e tinha uma grande festa de aniversário lá do colégio, né? E todo ano a gente ia, não faltava um. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então aqui o capítulo 21 começa com essa viagem, essa chegada de Jesus em Jerusalém. Porém, era a última vez que Jesus pisava em Jerusalém. E Jerusalém seria impactada no final desses 10 dias ou no final dessa semana, porque o Cordeiro de Deus, na verdade, iria ser morto. E Jesus então estava chegando em Jerusalém. Interessante que o que se passa, o que nós lemos aqui no capítulo 21, que Jesus então, ao chegar em Jerusalém, ele planeja a entrada como quem? Como um rei em Jerusalém. Ele manda buscar quem? Um jumentinho, filho de uma jumenta. E os discípulos vão então até um local e encontram lá uma jumenta, um jumentinho, e eles desatam o jumentinho da jumenta e leva para Jesus. Mas alguém falou assim, vocês estão fazendo o que com isso daí? E Jesus já advertiu eles, se alguém perguntar, fala que o mestre está precisando. Jesus estava cumprindo uma profecia 500 anos antes. O profeta Zacarias já tinha profetizado, irmãos. Isso está no capítulo 9, verso 9 de Zacarias, que Jesus, na sua última semana, entraria pela última vez em Jerusalém montado no jumentinho. E então, se você continuar o relato aí do capítulo 21, você vai ver que Jesus entrou para Jerusalém, né? O verso 9 diz o seguinte, as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Também era um cumprimento
do Salmo 118, onde lá já havia profetizado que Jesus entraria e seria aclamado pela última vez em Jerusalém. E Jesus estava entrando. Porém, irmãos, como era a última vez que Jesus, sua última semana de vida aqui na terra, e a sua última entrada em Jerusalém, Jesus tinha um grande propósito nessa sua entrada. Se você continuar comigo aqui, no texto, até nós chegarmos no capítulo 24, você vai ver que essa entrada de Jesus em Jerusalém tinha um simples objetivo. Uma única e última tacada certa, que era confrontar a liderança judaica. Nos dias de Cristo, irmãos, a rejeição era tremenda para o messianismo de Cristo. E Jesus, nessa última semana, ele foca a liderança, porque a liderança judaica estava desviando a atenção do povo de Jesus. Eles perseguiam a Jesus e tentavam desfazer tudo aquilo que Jesus havia feito durante seus 3 anos e meio. Mas nessa última semana, Jesus então entra em Jerusalém e ele mira o templo de Jerusalém. Se você ver comigo aqui no capítulo 12, Jesus vai aonde? Tendo Jesus, verso 12, capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, o que ele fez ali? Expulsou. Havia um comércio tremendo no templo. Na verdade, queridos, o comércio lá de vender as ovelhas e os pombinhos, os animais para o sacrifício no pátio dos gentios, no pátio mais externo do templo, era normal que existisse. Porém, o que estava acontecendo ali era uma extorsão, principalmente contra os pobres. E quando Jesus entra ali, ele expulsa os cambistas. Porque o que ia acontecer? Eu não posso me demorar muito nesse detalhe, senão a gente vai muito longe. Aí chega 4 horas mesmo, da tarde. Mas o que acontecia é que um pobrezinho levava lá um cordeirinho para ser sacrificado, e quando chegava lá, os levitas, aqueles que estavam encarregados, eles procuravam defeito em tudo. E aí então, eles diziam, não serve para o sacrifício. E a pessoa vinha de longe, ia voltar para trás, não soltava. Aí eles pegavam aquele que eles tinham soltado e vendia para outro. Havia então uma corrupção ali no templo. E Jesus sabia disso. E é por isso que nós encontramos na sua primeira chegada no templo, Jesus então confronta esse tipo de atitude que havia no templo. Se você olhar o verso 23, depois de sair do templo, nesses 10 dias, Jesus, no verso 23, ele volta ao templo. Diz assim, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? No outro dia, Jesus volta ao templo e as autoridades judaicas o interpelem, o cercam e diz, olha, que autoridade você está fazendo esse tipo de coisa? Mas que coisa, irmãos? Aquela expulsão que ele fez no dia anterior. Quem te deu autoridade para fazer isso? Era um confronto direto entre Jesus e a liderança judaica que estava afastando o povo para enxergar que o Messias estava ali. E Jesus tinha a última semana para que essa liderança enxergasse o rumo que eles estavam tomando e levando as pessoas atrás deles. E aí nós vemos aqui que Jesus debate com eles acerca de João Batista e assim por diante. Mas enfim, do capítulo 21 até o 24, nós temos 10 embates diretos de Jesus com a liderança judaica. Mas eu gostaria de focalizar em apenas 3, para nós respondermos a primeira pergunta, que estava lá no verso 3, onde diz lá, o verso 3 do capítulo 4, diz assim, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. 3 embates que Jesus deu, do verso 21 até o 24, na verdade são 10, 3 nós vamos nessa manhã focalizar. Vale lembrar, irmãos, que todas as vezes que Jesus ia ao templo e havia esses embates, essa discussão com a liderança judaica, os discípulos, grande multidão acompanhava Jesus. Eles estavam junto com Jesus.
e estavam vendo também o que estava acontecendo. Portanto, as pessoas presenciavam. E um deles, dos 10, desses 3, nós encontramos aqui no verso 43 do capítulo 21. E Jesus, após contar para eles a parábola dos lavradores maus, né, da vinha que ele tinha plantado, e ele arrendou aquela vinha para alguns lavradores, e depois, quando o fruto tinha já dado o seu fruto, esse homem que era dono da vinha mandou os seus servos para buscar a renda do fruto. E Jesus, contando então essa parábola para eles ali no templo, Jesus disse para eles assim: e vocês não devolveram o valor da renda do fruto? E Jesus diz no verso 43, no final da palavra, dizendo assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isso, irmãos, deixou os judeus irados. Como Jesus, nos últimos dias da sua vida, como ele que se dizia Messias, e o Messias que era tão aguardado pelo povo hebreu, Jesus agora fala algo contundente contra eles, dizendo: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Que Messias é esse? Para o povo hebreu, eles eram orgulhosos de ser um povo exemplo para as outras nações. Eles eram a nação espiritual para eles. Agora vem o Messias e nos diz para nós: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a outros. Isso é uma ofensa direta ao povo judeu. Era um confronto direto. Portanto, quando, no verso 3, lá do capítulo 24, quando sucederão essas coisas que os discípulos perguntaram, eles estavam perguntando exatamente disso. Quando é que o nosso reino será tirado de nós e dado a outros? Existe um outro confronto, tremendo também, no capítulo 23. Nós temos aqui no capítulo 23 uma passagem enorme, que são os 8 ais que Jesus fala contra os escribas e fariseus no templo. Lembre-se, irmãos, era a última semana. Jesus estava tentando abrir os olhos dessa liderança para o caminho que eles estavam indo, o que eles estavam fazendo pela rejeição que eles tinham no coração a respeito da pessoa de Jesus e levando o povo à mesma rejeição. E após Jesus, nesses 8 ais aqui, Jesus condenar a atitude deles, Jesus olha para o povo e para a liderança, e olha para Jerusalém e diz o seguinte, verso 37 do capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará. Imagina, irmãos, uma pessoa que pretende ser o Messias falar isso para um judeu: a vossa casa vai ficar deserta. Jesus já tinha dito para eles uns dias antes, na parábola da vinha: será tirado o reino de vocês e dado a outros, porque vocês não foram dignos. Portanto, esses confrontos diretos com a liderança judaica, irmãos, causaram ira tremenda nessa liderança. Eles ficaram enraivecidos. Era um confronto para que eles enxergassem onde eles estavam caminhando, mas eles assimilaram de outra maneira. E dos 10, eu disse que 3 eu gostaria de comentar com vocês. Dos 10, o último foi quando os discípulos, vendo todos esses confrontos, e também não estavam entendendo nada. Como pode Jesus bater de frente com o sacerdote, como sumo sacerdote, ainda falar que o reino de Deus será tirado, ainda dizer que a nossa casa, o nosso templo vai ficar vazio? Como pode? Os discípulos não entendiam. E foi daí então, quando os discípulos, iniciando o capítulo 24, que eu acho que os primeiros versos do 24 deveriam ainda ser do 23, porque me parece mais uma sequência do 23 do que o próprio capítulo que segue.
Diz assim, ó, tendo Jesus saído do templo, aonde ele disse lá, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar a construção do templo. O templo, vocês sabem, irmãos, era motivo de orgulho para a nação judaica. O templo era lindo, magnífico. Quando o sol batia no templo lá na montanha, todo filho de Israel ficava orgulhoso de ver aquilo. O mármore branco brilhava e ele era contornado com partes de ouro. Para o povo judeu, falar mal do templo, ou falar alguma coisa negativa do templo, a pessoa era digna de morte. E agora, os discípulos não entendendo nada desses confrontos que Jesus estava tendo, porque a expectativa deles qual era, irmãos? Que Jesus tomasse o poder e reinasse sobre Jerusalém. A entrada de Jesus lá no capítulo 21, montado no jumentinho, criou uma expectativa na mente dos discípulos que Jesus ia tomar o poder e ia sentar no trono, e os romanos seriam expulsos. Mas como isso poderia acontecer se Jesus estava batendo de frente com a liderança que podia dar força para expulsar os romanos? Parecia que estava tudo ao contrário. E foi então com os discípulos, tentando resgatar em Jesus, que tudo aquilo que ele tinha falado estava fora de contexto, eles mostram o templo para Jesus. Senhor, olha aí a construção do templo. Que coisa magnífica. E Jesus desfere então, talvez uma das maiores decepções dos discípulos, e diz para eles no verso 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma profecia, irmãos, de Miqueias, capítulo 3, verso 12. Os discípulos, quando Jesus diz isso, falam, não estamos entendendo nada. O que está acontecendo com Jesus? Nós esperávamos que ele, agora, nessa última semana, na semana da Páscoa, ele fundasse o reino de Israel novamente aqui. Mas parece que ele não está conectado com as nossas ideias. Ele está só condenando a liderança, dizendo que a nossa casa vai ficar vazia e que o reino de Deus será tirado de nós. Agora ainda fala que o templo vai ser derribado. É daí, irmãos, dessas incógnitas, dessas perguntas, dessa falta de compreensão que surge o verso 3 que nós lemos do capítulo 24. Quando os discípulos dizem assim, diz-nos quando sucederão essas coisas. Quando o nosso reino será tirado? Quando vai ser derrubado o templo? Quando a nossa casa vai ficar vazia? Diz-nos, Senhor. Explica, nós não estamos entendendo nada. Estava ali pelo menos 4 discípulos que eram mais próximos de Jesus. André, Pedro, Tiago e João foram até Jesus no Monte das Oliveiras à parte, como diz o verso 3. Estavam ali os 4 e eles disseram, Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas. Porque nós não estamos entendendo. O Senhor parece que está fora da ideia de que nosso reino será fundado agora. Quem parece que não está entendendo é o Senhor, não é a liderança. E o que temos aqui para baixo, do verso 4 em diante, que é agora que nós vamos estudar, até agora era uma introdução. O que temos do verso 4 até o verso 14, irmãos, nós vamos ver rapidamente. É um apanhado geral da resposta de Jesus, do verso 3, e depois do verso 15 até o verso 31, é a segunda resposta que ele vai responder quando será a consumação dos séculos. Então, as 2 perguntas serão respondidas agora. E ele começa então dizendo, verso 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós, como adventistas, nós costumamos pegar esses textos aqui e aplicá-los nos últimos dias, não é? Porque nós falamos de guerras e terremotos, mas, irmãos, Jesus ainda está dentro do contexto dos seus dias. Quando ele diz aqui, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, nos dias de Jesus.
Nos dias que Jesus estava aqui na terra, ainda vivo, muitos Messias se levantou. Inclusive atrapalhava até a missão de Cristo. Muitas pessoas dizendo que ele era o Messias. Havia várias pessoas. Se você for no livro de Atos, no começo do livro de Atos, você vai encontrar um lá que se levantou dizendo que era o Messias. E até as pessoas queriam apedrejá-lo, e aí um homem sábio disse, olha, deixa, porque se não for de Deus, vai acabar. Há pouco tempo atrás levantou um dizendo que era, por fim não deu em nada. Então era comum, irmãos, que as pessoas se levantavam dizendo que era Jesus. Guerras, como diz aí o verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Nos dias de Cristo também tinha guerra, irmãos. Pois é, o próprio povo hebreu estava em guerra contra quem? O povo romano, que tinha tomado eles. E havia rumores de guerra porque a expansão do reino romano estava crescendo nos dias de Jesus. Roma não só tinha tomado Israel, como estava tomando as outras nações vizinhas. Portanto, essas guerras aqui que nós lemos no verso 6, não se trata dos últimos dias que nós estamos lendo, ainda está falando dos dias dos discípulos. E ele segue, portanto se levantará nação contra nação, verso 7, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. E no verso 8, para nós não aplicarmos isso nos nossos dias, Jesus no verso 8 diz o seguinte, porém tudo isso é o princípio das dores, não é o fim. É verdade, irmãos, que tudo que nós estamos lendo aqui, existe um paralelo do que aconteceu nos dias de Jesus e que vai acontecer novamente. É verdade. Mas tudo que nós lemos até agora também aconteceu nos dias de Jesus. Terremotos, guerra, fome. Portanto, Jesus ainda está explicando para ele quando sucederão essas coisas. Ele está falando, olha os sinais de quando vai acontecer essas coisas. E aí ele vai terminando, então, essa primeira parte da sua explicação. Ele vai terminando e ele faz o apanhado geral, quando ele chega até nos fim dos tempos, que está à nossa frente agora. Quando ele diz, no verso 13 e 14, ele diz assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações, então verá o fim. Então Jesus agora ele termina a sua primeira parte de explicação para os discípulos, quando ele diz lá quando sucederão essas coisas, ele está explicando aquela pergunta, aquela primeira pergunta, ele pega dos seus dias e vai até os últimos dias que está à nossa frente. Porém, irmãos, agora do verso 15 em diante, Jesus volta a sua explicação para os discípulos e começa a falar algo que estava um pouco à frente dos discípulos. E quando nós entramos então no verso 15, ele diz assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. O que Jesus estava explicando aqui? Qual foi esse acontecimento, irmãos? O que diz o capítulo 9, verso 26 de Daniel? Jesus cita aqui Daniel, ó. Ele diz assim, ó, quando, porém, virdes da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel. O que Daniel falou da abominação, da desolação? No que Jesus estava se referindo? Lembre-se, Jesus está respondendo as duas perguntas do verso 3. Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Jesus está respondendo ainda a primeira. Nós estamos buscando a primeira resposta. Quando sucederão essas coisas? Quando a casa vai ficar vazia? Quando pedra sobre pedra será derrubada do templo? Quando o seu reino será tirado de vocês e dado a outra? Jesus está respondendo. E aqui, nesse verso, ele fala de Daniel. Precisamente de Daniel capítulo 9, verso 26. Ele fala de um acontecimento que estava 40 anos na frente dos discípulos, irmãos. Imagina agora, irmãos. Tente você entrar no tempo, no espaço-tempo. Jesus estava ali com eles, olha. Vocês viram o que falou Daniel da desolação? Jesus estava explicando, mas ainda estava 40 anos na frente. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. Capítulo 9, verso 26 de Daniel fala da destruição de Jerusalém
que seria no ano 70 da nossa era. E Jesus está respondendo, porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra e eles queriam saber, mas quando que vai acontecer isso? E agora ele fala, ele leva os discípulos a voltarem à profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26. Lembra como Daniel falou da desolação, da assolação? E aí então, ele diz, quem estiver fora de casa, não volte. E eu acredito que muitos de vocês têm estudado esse assunto da destruição de Jerusalém do ano 70. E realmente, irmãos, foi uma carnificina. O exército romano, liderado por Tito, devasta a cidade, derruba os muros da cidade, destrói o templo da cidade, põe a cidade em fogo. E realmente, irmãos, cumpre-se 40 anos depois do que Jesus estava falando para os discípulos, aquilo que ele disse para os discípulos lá no verso 3, verso 2, não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus estava levando-os de volta à profecia de Daniel para eles entenderem o que iria acontecer, respondendo a pergunta do verso 3 para eles. Quando sucederão essas coisas? Quando Jerusalém for destruída no ano 70. Mas aí o texto segue. E rapidamente, Jesus dá uma guinada no tempo, irmãos. Percebe que se nós estabelecermos aqui, Jesus está numa linha de tempo. Ele falou de assuntos dos seus dias, lembra das guerras, da fome que tinha nos dias de Cristo, dos Messias que se levantava. Então Jesus falou dos seus dias. Depois agora ele vai para o ano 70, que estava 40 anos à sua frente. Então Jesus está seguindo uma linha de tempo, linear de tempo aqui. E agora, no verso que nós vamos ler, Jesus faz uma guinada bem adiante no tempo. E ele diz aqui, no verso 21, nós paramos no 20. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Que tempo é esse, irmãos? Jesus já não está mais falando do ano 70. Dá a impressão, porque o verso é um atrás do outro, dá-se a impressão que Jesus, quando ele diz assim, porque nesse tempo haverá, parece que ele ainda está falando da destruição de Jerusalém do ano 70. Mas não está, irmãos. Aqui, Jesus ele salta do ano 70 e vai para o ano 528 da nossa era, quando se inicia o quê? A supremacia papal. O tempo da Inquisição. Os 1260 anos de perseguição contra os filhos de Deus. E nós falamos aqui na escola sabatina, falando dos valdenses, de Rus, Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga foi um pouquinho antes. Então Jesus agora ele dá um salto, irmãos, no tempo. E ele começa a dizer, porque nesse tempo, verso 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora tem havido, e nem haverá jamais. Irmãos, e realmente, o que se passou nos 1260 anos de supremacia papal, a Santa Inquisição, o Santo Ofício, perseguição tamanha, irmãos, nunca houve na terra e nem haverá mais. Aí você vira para mim e fala, mas peraí, mas a angústia de Jacó que nós vamos passar nos últimos dias? Vai ser uma angústia terrível, mas vai ser por um curto período de tempo. Esse povo aqui da Inquisição foram 1260 anos sendo perseguidos. Vocês sabem lá o que é isso, irmãos? E o próprio Jesus disse que nunca houve nem haverá jamais. Portanto, que nós aqui estamos esperando passar pela tribulação dos últimos dias, ela vai ser terrível, mas em tempo, espaço de tempo, irmãos, vai ser muito curto, não se compara com isso aqui. E Jesus então caminha pelo tempo, na linha do tempo, explicando para os discípulos, respondendo à primeira pergunta, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Jesus está dando indicativos de quando ele vai vir. E ele está correndo o tempo. Falou dos seus dias, falou do ano 70, agora entra no ano 538 e vai até no ano 1798, quando finda a supremacia papal com a prisão do Papa Pio VI através do general Berthier, comandado por Napoleão Bonaparte, e termina aquele período. Mas Jesus ainda está falando
Verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria? É verdade, irmãos. Se Deus não intervém na época da Santa Inquisição, na época da supremacia papal, se Deus não se intervém, irmãos, morria todo mundo. Não havia cristão na face da terra mais. O negócio foi tão terrível. Seria bom que os irmãos lessem sobre essa história. Se Deus não se intervém, irmãos, o poder romano exterminava com os verdadeiros cristãos aqui na terra. Mas Jesus está seguindo a linha do tempo. E aí então, quando nós chegamos no verso 29, que agora é o último conjunto de explicação para os discípulos. E agora Jesus vai entrar na explicação da última pergunta. Era duas. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? Agora é a última pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? A partir do verso 29 do capítulo 24. E aí então Jesus disse assim, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, que dias, irmãos? Que tribulação que é essa? Da Santa Inquisição. Jesus está lembrando do que ele estava falando antes. Logo das tribulações, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Quando terminou a tribulação daqueles dias? Quando terminou os 1260 anos? Em 1798. Eu falei aqui que o Papa Pio VI foi preso, terminou. Mas Jesus disse que logo em seguida a tribulação daqueles dias, que findou em 1798, diz ele o seguinte, olha lá, acompanhe comigo, o verso 29. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Quando foi que aconteceu isso, irmãos? 1780. Parabéns. Que dia que foi, irmão? Aí é demais, né, irmão? 19 de maio. De maio, parabéns, isso mesmo. 19 de maio. No mesmo dia, o sol ao meio-dia se apagou. E quando você lê essa história, esse relato, irmãos, não foi parecido com a noite, não. Foi uma escuridão tremenda que você não via a sua mão na frente do seu olho. Hoje, durante a noite, se você sair numa estrada aí, você vê, né? Eu caminhei muitas vezes à noite pelas estradas, de bicicleta, quando eu era moleque. É certo que uma vez que eu estava vindo uma estrada, quase eu dei numa vaca que estava deitada na estrada, mas dava para ver ainda. Mas nesse dia, irmãos, o sol escureceu ao meio-dia e a terra ficou extremamente escura. Mais ou menos umas 2h30, 3 horas. As galinhas, os animais se recolheram para os estábulos, para os puleiros. Imaginaram que tinha chegado a noite e era apenas o meio-dia desse dia 19 de maio. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. E a lua, nesse mesmo dia, irmãos, à noite, a lua desponta lá como um sangue tremendo, vermelha. Não deu a sua luz. E Jesus está contando para os discípulos, irmão. Lembra disso? Está contando ali para os discípulos, lá no Monte dos Oliveiras, que chamaram Jesus à parte no como que vai acontecer essas coisas e que sinal haverá de sua vinda? Essas coisas Jesus já contou, já estudamos. Que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, a perseguição, e agora Jesus está falando da segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? E ele está dando sinal no sol e na lua. E depois o outro acontecimento, está no mesmo verso. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aconteceu em que ano, irmãos? 1833. Que dia, irmão? Agora, 13 de novembro, não sei. É isso mesmo, 13 de novembro de 1833. Olha, irmãos, parabéns, viu? Só estou sendo surpreendido aqui nessa igreja. Porque esse irmão aqui eu já peguei em várias igrejas, eu pergunto a data, é demais perguntar a data. Eu até reconheço que é demais, mas eu estou surpreendido. No dia 13 de novembro de 1833, acontece então a queda das estrelas, como nunca visto. E não era uma simples estrelas cadentes que caía, não, irmãos. Era uma chuva de meteoros. Algo nunca visto no mundo até hoje. Isso está nas literaturas. Né? Nunca se aconteceu algo como aconteceu daquela vez. Ficou registrado. Sinal da volta de Jesus. Jesus está ensinando os discípulos dos sinais da sua volta. Mas existiam
Um outro sinal, agora é um desafio, hein? Que Jesus não falou. Mas que aconteceu também, qual que é? Jesus não citou ele, irmãos. Mas ele está na Bíblia. Qual que é o outro sinal? Eu vou dar a data. 1755. Terremoto aonde? De Lisboa. Você acha lá no capítulo 6 de Apocalipse, olha lá, ele está junto com esses acontecimentos. Vamos lá para Apocalipse? Segura Mateus aí, não fecha não, que nós vamos voltar para Mateus. Nós não terminamos ainda. Antes das 4 a gente termina, irmão, fica tranquilo. O 6º selo, verso 12, olha lá. Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto. E depois do terremoto, o que vem? O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Teve um terremoto, Jesus não citou, irmãos. Não sei por que ele não citou. Vamos voltar lá para o capítulo 24. Enfim, Jesus está mostrando a eles, irmãos, o sinal da sua vinda e da consumação do século. E ele continua aqui, vamos terminar o raciocínio aqui, do verso 29. Os poderes do céu serão abalados. E qual é o próximo acontecimento, irmãos? Lembra que nós estamos dentro de uma linha de tempo. Jesus falou lá dos seus dias, depois falou do ano 70, depois falou do ano 538 até 1798, agora falou do ano 780, 1833, 1755. E qual é o próximo sinal? Lê o próximo verso para mim. Quem pode ler? Pode ler aí. Então, Pode ler, Daniel, pode ler. não pode ler, sua voz é bonita. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Muito bem, irmãos. Olha aqui para mim agora. Qual foi o último sinal antes desse? Que ano que foi? 1833. E depois desse, qual que é o próximo? Aparecerá no céu o Filho do Homem. Quantos anos nós estamos longe de 1833? Faz as contas aí na calculadora. 100 e poucos anos, né? 150 anos, sei lá. Por que Jesus não veio ainda? O que mais falta, irmãos, acontecer? E eu vou dizer para vocês nesta manhã. 192 anos. Não existe mais nenhum sinal, irmãos. Não existe mais nada, irmãos, para acontecer. A única coisinha que falta é o que Jesus disse. Alguém falou um verso aí? É o que Jesus disse no verso 14, quando ele explicou tudo de uma vez só, no primeiro bloco. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Não existe, irmãos. O irmão falou aqui de manhã, na explanação da escola sabatina, né? Levanta um papo, todo mundo já fica. Irmãos, não existe mais sinais. Jesus está a portas para voltar. Não há mais tempo para Jesus voltar. Jesus não deixou na profecia, nem na Bíblia, mais nenhum sinal com data, com tempo marcado para que ele voltasse. Jesus está às portas, meus queridos. Não há tempo mais nós brincarmos de sermos cristãos. Nós precisamos proclamar a volta de Jesus, se é que nós queremos ver sua face. Porque o próximo sinal é: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Para finalizar e fechar, ali com os discípulos sentados no Monte de Oliveira. Imagina, irmão, Jesus explicando isso para os discípulos. Eles entenderam? Eles não entenderam, irmãos. Aconteceu com eles igual Daniel lá. Ah, Senhor, você ficou doente, não entendeu. Até na altura eles entenderam, depois não entenderam mais, irmãos. Porque não era verdade presente para eles, é uma verdade presente para quem? Para nós. Essa é a verdade para nós, para mim e para você. E Jesus diz então, para fazer o fechamento, ele diz assim no verso 32, aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis se está próximo ou... Então, quando vocês veem todas essas coisas, já aconteceu o escurecimento do sol, a queda das estrelas, já aconteceu o terremoto, tudo.
Jesus está às portas. Não existe mais nada para se cumprir com data. Aí você pode dizer, mas calma, ainda não teve a sacudidura, o selamento. Irmãos, isso não está marcado como tempo de data. Isso pode acontecer em pouco espaço de tempo. A irmã White diz que em 1 ano tudo isso pode acontecer. E nos últimos dias os tempos seriam rápidos. A pena inspirada diz isso. Que isso poderia acontecer em pouco tempo. Você quer ver uma coisa que aconteceu em pouco tempo e nós não esperávamos? A Covid. Taparam a sua boca. Não deixaram você sair de casa. Você esperava por isso? Não foi rapidão? E você não teve medo? Teve ou não teve? Nessa época eu e minha esposa caminhavam junto, de madrugada, 5 horas da manhã, a gente corria lá na avenida lá. Nesses dias, que eles proibiram a gente sair de casa, nós íamos lá para a avenida e falávamos assim, cadê a polícia? Será que eles não vão achar ruim com nós? Olha que situação que nós chegamos. Portanto, queridos, o que está para acontecer e que não está predito com data, com tempo, na profecia, pode acontecer muito rápido. Portanto, nós não podemos esperar mais. Precisamos chacoalhar aqui, Cris, olha, aonde quer que você more, falar de Jesus. Quanto tempo Jesus demora para chegar para uma pessoa, irmão? Uma vida. Porque eu posso morrer na volta para casa, para Mogi Guaçu, e Jesus já voltou para mim. Queridos irmãos, o meu propósito era aqui nesta manhã falar com vocês quanto tempo Jesus ainda iria demorar para voltar. Eu gostaria que você saísse daqui da igreja nesta manhã pensando quanto tempo Jesus ainda pode demorar para voltar. Leva o seu raciocínio para casa. Jesus disse assim, ó. Pois como, verso 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vida do Filho do Homem. Estaria eu e você, irmãos, bebendo, casando, brincando, festejando e esquecendo daquilo que é mais importante para a sua vida? Nos dias de Noé foi isso que aconteceu, foi ou não foi? Diz o texto que eles nem perceberam porque eles não acreditavam, né? Não é que eles não perceberam porque não viram. Eles estavam lá, muitas pessoas trabalharam lá de carpinteiro para Noé e davam risada dele. Estavam interessados no dinheiro de Noé. Batiam lá no machado, esse homem é louco, eu estou ganhando dinheiro dele com a loucura dele. Muitos, irmãos, de nós estamos vivendo como se Jesus viesse daqui 200 anos. É ou não é? Infelizmente, irmãos, construímos, compramos, falamos, vivemos como se Jesus estivesse há 200 anos longe de nós. Que pecado, irmãos, que estamos cometendo contra nós e contra Deus. Jesus adverte na sua palavra, irmãos, e nós não damos ouvidos. É o sinal que acabou o tempo, né? Nós vamos terminar. Jesus disse assim, ó. Então, verso 40, estarão no campo, então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Que tristeza, irmãos. Quando você chegar lá no céu e você olhar para aquele companheiro de irmão de igreja, o que aconteceu? Bom, a primeira surpresa é você ver que você está lá. Não é? Imagine você chegar lá e não ver um filho seu. Ou um filho não vê a mãe, não vê o pai. Muito triste, não é? Jesus disse que isso virá acontecer. Porque nem todos tomarão decisões que devem ser tomadas nesses últimos dias. Jesus disse no verso 35, e eu termino aqui com esse verso, ele dizendo o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo, irmãos, que nós estudamos aqui nesta manhã, praticamente quase tudo, exceto a volta de Jesus e a pregação do Evangelho para todo mundo, cumpriu-se. Tudo que Jesus falou para os discípulos naquela tarde, no Monte das Oliveiras, em particular lá com os 4, André, Tiago, Pedro e João,
Tudo aconteceu. Vários Cristos apareceram. Não ficou pedra sobre o monte. No ano 70, Jerusalém foi destruída. A grande desolação que falou o profeta Daniel cumpriu-se na Idade Média. O escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, terremoto, tudo aconteceu. Por isso Jesus se encerra dizendo: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Em breve, nós veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. Amém. A maior razão dessa igreja existir aqui nesse bairro, a maior razão de você estar aqui é para encontrar com Cristo Jesus. Não deve ser nenhuma outra. Tudo, irmãos, que os departamentos dessa igreja faz, tudo que essa igreja faz mundialmente, não só aqui local, é para que as pessoas encontrem Jesus nas nuvens dos céus. Tudo que um pai ou uma mãe faz, tudo que um clube de desbravador faz, é para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. E nesta manhã eu gostaria que você revivesse essa esperança, olhasse para os sinais que Jesus disse lá naquele dia para os discípulos, e se enxergasse junto, sentadinho ali no Monte das Oliveiras, como Jesus, falando com você também. Que Deus possa nos abençoar. E que essa mensagem nessa manhã possa servir de alerta, irmãos, para que nós tomamos algumas decisões na nossa vida. Deixamos algumas coisas que têm nos afastado. Essa semana, eu desinstalei do meu celular um aplicativo que me atrapalhava a minha comunhão com Deus. Eu já tinha deixado ele há um bom tempo atrás. Fiquei 4 anos sem esse aplicativo. Aí, por alguma coisa, esses dias atrás, eu instalei. Aí eu comecei a perceber que estava me atrapalhando. Eu falei, não, isso aqui não me presta, não me serve. São de pequenas coisas, irmãos. Jesus disse que as raposinhas vão corroendo, vão tirando, e de repente fez um grande estrago. Você sabe, irmãos, o que você precisa abandonar. Ninguém precisa apontar o dedo para ninguém aqui na igreja. Só você sabe o que você precisa abandonar. Nem o esposo, nem a esposa, nem o... Sabe? Jesus está às portas. O próximo acontecimento seria Jesus vindo nas nuvens dos céus. Não há mais tempo. E cada um de nós possamos nos preparar para esse grande evento. E como igreja, quero chegar um dia lá, irmã, e falar, irmã, cadê a igreja de Crisólia? Aqui no céu. Não vale a pena, irmãos, perder o céu pelas coisas desse mundo. Deus possa nos abençoar. Amém. Para finalizar, eu gostaria de chamar a Naeli aqui para cantar uma mensagem musical, para que Deus possa selar nesta manhã o poder da sua palavra. E a noite não existirá jamais. A trombeta soará e ao sinal se avistará a cidade santa do Senhor. Virá o Senhor, todo olho o verá. Se você anseia esse dia, pode ficar em pé. E eu irei para a nova Jerusalém. E unidos em uma voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo
fim das mar. Quando Cristo voltar e a noite não existirá, jamais haverá pranto e dor, ranger de dentes, aflições, para quem aceitar a o Senhor, todo olho o verá, para a nova Jerusalém. Reunidos em uma voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia, aleluia. Reunidos em uma voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos chama para a Tua Palavra, para que nós possamos ver o tempo sublime que nós estamos vivendo. E esse momento decisivo na história de cada um de nós, Senhor, possa ser um dia de esperança, de reforma da nossa vida e de desejo de encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Possamos viver através da Tua Palavra. Possamos, Senhor, viver através do Teu Santo Espírito, Senhor, pregando, anunciando, com o desejo de ver o Senhor nas nuvens dos céus. Nos ajuda, Pai, como igreja, que possamos dar a última mensagem de advertência ao mundo. Nos ajuda, Senhor, como família, a viver os princípios e ser um exemplo aqui na terra. E nos ajuda, Senhor, individualmente, para que outras pessoas possam ver Jesus em nós. Dá-nos a Tua bênção, né? Leva-nos para os nossos lares provisórios, mas com a certeza de que muito em breve veremos a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Amém.